A graça e paz, meus queridos irmãos, nossa escola bíblica online, o Evangelho de João. Estamos dando sequência a mais um estudo. Hoje estaremos falando do capítulo 4, né? Da nossa revista. E o nosso tema da nossa revista é Em Direção à Galileia, Evangelho de João, capítulo 4. Eu gostaria, nesse momento, começar a meditar com vocês no texto de Evangelho de João, capítulo 4, e vou ler o texto das Escrituras, que nos diz assim, a partir do versículo 3. Deixou a Galileia, retirando-se outra vez para a Galileia. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que a tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aos que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: por que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vem comigo e vede um homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: este é o semeador e outro, um é o semeador e o outro
o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Jesus em direção da Galileia. Meus queridos, o versículo-chave dessa narrativa se encontra no último versículo lido, verso 42. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, verso 42. E eu gostaria de destacar o alvo desta nossa reflexão, desta exposição do Evangelho de João, da nossa revista. Ao estudar esse capítulo, ao estudar esta lição, você vai conhecer o mistério intencional de Jesus para alcançar os perdidos, para alcançar os pecadores. É interessante que o texto da narrativa, no versículo 3, o apóstolo João vai dizer: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Era necessário, meus irmãos, vemos uma intencionalidade de Cristo em passar por aquelas terras, porque ele poderia ter 2 caminhos, né? Esse era o caminho mais curto, mas também é o caminho mais sinuoso, mas ele tinha que passar, porque ele tinha que conversar com aquela mulher samaritana, e que aquela mulher samaritana seria instrumento de Deus para que fosse a cidade de Samaria, para que anunciasse aos samaritanos que ele encontrara o Messias. Então, o alvo dessa lição, desse texto, você vai conhecer o ministério intencional de Jesus para alcançar os perdidos. Então, qual o objetivo dessa lição? Né? Você tem que saber, sentir e agir. Qual é o objetivo dessa lição? Observar as estratégias de Cristo para alcançar os perdidos. Segundo lugar, reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro lugar, evangelizar todas as pessoas, independente da condição social delas ou da raça. Aqui nós vemos no capítulo 3, Jesus conversando com um dos principais dos judeus, do Sinédrio judaico, Nicodemos. Agora vemos Jesus conversando com uma mulher imoral, uma mulher do povo, uma mulher que ia buscar água no poço de Jacó, no horário impróprio, porque nesse horário as mulheres ela estava com os seus maridos, com a sua família, ela iria àquele horário porque talvez ela era marginalizada pela sua condição que ela vivia naquele momento. Então, o Senhor Jesus vai mostrar que o Senhor não faz acepção de pessoas para alcançar os perdidos. Então, vemos aqui a estratégia dos versículos 3 até o 42, um diálogo de Jesus Cristo com uma mulher e também com seus discípulos, e também o resultado desta estratégia, já que muitos dos samaritanos puderam ter a sua vida transformada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o capítulo 4 de João é uma descrição dos fatos ocorridos durante a viagem de Jesus e os discípulos que fizeram saindo da Judéia e seguindo até a Galileia, percurso de aproximadamente 170 quilômetros. Para os dias atuais, uma viagem curta,
mas naquele contexto, naqueles dias, uma viagem que durava dias, dias. E a questão é que não é apenas um deslocamento geográfico, mas um plano de atuação de Jesus para anunciar a salvação às pessoas de Samaria ou Samária. Então, e a primeira coisa, nós vemos do versículo 1 a 26, o encontro com a mulher samaritana. Após um tempo pregando, né, como diz os versículos 1 a 3, batizando a Judéia, Jesus e os discípulos seguiram para a Galiléia por causa dos fariseus. É o que está na narrativa dos versículos 1 a 3. Para essa viagem havia duas rotas possíveis. Primeiro, seguir pela Transjordânia, caminho mais longo, e que passava por terras gentílicas. O segundo trecho, passando por Samaria, caminho mais sinuoso, porém mais curto. Observe que o texto diz: era-lhe necessário passar pela região da Samaria, verso 4. Os estudiosos acreditam que o uso do pronome pessoal li, referindo-se a Jesus, indica que a rota por Samaria foi intencional. D.A. Carson, Hernando Dias Lopes e tantos outros comentaristas, expositores das Escrituras, estudiosos, sugerem que foi um motivo de estar passando por Samaria, era intencional. Para o Senhor Jesus pregar o Evangelho para os samaritanos, que naquele contexto de Cristo era um povo marginalizado. E vimos ali, nessa ida para Samaria, vemos Cristo quebrando paradigmas. Versículo 1 a 9 vai dizer isto, já que quando chega lá no poço de Jacó, seus discípulos se retiram, vão para a cidade procurar comida, comprar comida, e ele está lá só, cansado, com sede, com fome, e chega-se uma mulher para tirar água, é o que diz o texto. Estava ali a fonte de Jacó, verso 6, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Não veio, e nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Interessante, meus irmãos, Jesus era necessário passar, de maneira intencional, conversar com aquela mulher, e também quebrar um paradigma que veio de séculos entre os judeus e os samaritanos, que no contexto, quando a mulher samaritana disse que os judeus não conversavam com os samaritanos, no Antigo Testamento, Samaria era a capital do Reino do Norte. E durante o período do cativeiro assírio, houve miscigenação dos judeus do Reino do Norte com os estrangeiros. No ano 722, mais ou menos, houve esse cativeiro da Síria com o Reino do Norte. E, a partir de então, os samaritanos passaram a ser considerados como rebeldes, políticos, impuros eticamente e diante da religião judaica. Então, por causa disso, eram proibidos de cultuar no templo judaico, assim construíram seu próprio templo no Monte Gerizim. É esse o contexto que nós vemos, então, ali. E é interessante que Jesus estava cansado da viagem, por volta da meio-dia. Jesus sentou-se perto do poço, verso 6, e naquele momento aproximou-se uma samaritana e ouviu de Jesus: dê-me de beber, dê-me um pouco de água. E aí os discípulos tinham ido à cidade, verso 8. Surpresa, a mulher perguntou: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, era samaritana, ainda mais mulher. Como que isso poderia acontecer? Então, nós vemos aqui esse texto. Não era costume um judeu conversar com uma mulher, muito menos uma samaritana. Então, meus amados, e vemos ali Jesus quebrando todo aquele paradigma. Isso revelou que isso era isolada, né, que essa mulher
foi até a noite, a meio-dia, até com Jesus. Então, destaquemos que o fato de ela ir buscar água ao meio-dia, isto revelou que era isolada das demais mulheres, provavelmente por causa de muitos maridos que tivera, é o que diz o versículo 17 e 18 da nossa narrativa. A maioria das mulheres costumava buscar água em horários de menor calor. E por que ela foi um horário impróprio? Porque ela era mulher marginalizada, tinha uma conduta moral não muito boa, por isso que ela buscava água a este horário. Por isso que Jesus disse era necessário passar por Samaria, e imediatamente Jesus chegou quase meio-dia ali, enquanto os discípulos foram buscar alimentos, veio essa mulher, e Jesus entra em contato com essa mulher, e Jesus traz uma mensagem de salvação. São os versículos 10 a 19 que vai nos dizer isso. Então, nos versículos 10 a 19, aqui nós temos um dos cenários mais fascinantes da nossa história, da história bíblica. Jesus sendo judeu, falando de si para uma mulher samaritana, e no início ele provoca uma reflexão sobre sua identidade e autoridade. Ele conversa com ela, ele pede água, e ela questiona, por que você está falando comigo se eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não conversam com samaritano. O senhor é um judeu e eu sou samaritano, por que você está conversando comigo? E nesse diálogo, dessa conversa, a mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação. Então, ele provoca uma reflexão sobre sua identidade e autoridade e diz à mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Versículo 10. Mas o que era água viva para aquela mulher? O que ela estava pensando? A mulher não entendeu porque na época chamava água corrente, né? Ali havia lençóis de água, e as correntes de água eram chamadas de água viva, né? Na cultura daquele tempo, aquela mulher, ela só conseguia enxergar os suprimentos deste mundo, né? Ela pensava, pô, não vou precisar mais aqui beber dessa água. Então, ele vai dar essa água agora que vai suprir a minha sede de maneira que eu nunca mais precise aqui chegar ao poço de Jacó, a este horário próprio, um horário onde faz muito calor, ao meio-dia. Esse era o pensamento dela. Quando Jesus falou os suprimentos espirituais, ela não entendeu. Então, Jesus contrapôs ficar da água deste mundo com a água espiritual. Versículo 13, Jesus vai explicar para ela bem melhor. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para ser. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, meus amados, vemos aqui o Senhor oferecendo essa água para aquela mulher, falou da água da vida, com a qual ninguém mais terá sede de beber, se beber dessa água. A ideia é que em Cristo somos totalmente satisfeitos e, por isso, toda angústia, sede existencial da nossa vida, aquela angústia, aquela incerteza é eliminada. Agora, observe que a mulher insistiu em pedir algo terreno. Ela disse assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então o Senhor Jesus disse para ela assim, vai, chama teu marido. Então, veja bem, meus queridos irmãos, havia outras duas fontes mais próximas, porém, agora observe que a mulher insistiu em pedir água, algo terreno. Então, para que eu não tenha mais sede. Então, Jesus continuou provocando a reflexão na mulher ao perguntar sobre o seu marido. Ele disse, vai, você quer essa água? Vai, chama teu marido, chama lá teu marido, verso 16. Disse, vai, chama teu marido e vem cá. Então, a questão é que ela buscava satisfação em amantes, ela não tinha marido, ela respondeu, eu não tenho marido. Jesus apresentou o conhecimento sobrenatural das coisas, versículos 17 e 18,
ao dizer para aquela mulher, olha só o que diz a palavra do Senhor. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu, a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens já não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Então, meus amados irmãos, ali vemos Jesus tratando daquela mulher. Você quer água da vida? Você quer que beber dessa água vai ter sede? Mas a água que der vai fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você quer essa água? Quero. Então vai, chama teu marido e vem cá. Senhor, não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque já tivesse 5 maridos e agora o que você está na sua casa também não é o teu marido. E quando a pessoa ela é confrontada com seus erros, muitas vezes nós queremos fugir. Imediatamente a mulher mudou de conversa e começou a falar de novo o problema dos judeus e dos samaritanos. Logo em seguida, ela começa a fazer uma narrativa falando do lugar da adoração. Então, aqui nós vimos Jesus quebrando, primeiro ponto, quebrando o paradigma, conversando com a mulher. Segundo ponto, levando a mensagem de salvação. E agora o terceiro ponto, falando do significado da adoração. Então, a mulher mudou totalmente de assunto, pois não queria falar sobre sua vida. Porém, revelou interesse em conversar um pouco mais com Jesus. Então, ela quis fugir dos seus problemas, dos seus pecados, pois ela já tivera 5 maridos, e agora que ela está não é o seu marido. Por isso que ela estava buscando água aquele horário impróprio, porque tinha uma conduta imoral de que as pessoas marginalizavam aquela mulher. É interessante, meus queridos, que ela busca outros subterfúgios e ela vai dizer, nossos pais, verso 20, adoravam neste monte, vós, porém, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele vai dizer mais ainda, meus queridos, que a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então, meus irmãos, aqui nós vemos essa narrativa para chegar ao momento que Jesus queria conversar com aquela mulher. Eu sei, quando o Messias vier chamado Cristo, nos convencerá de todas essas coisas. Aí Jesus olha bem para os olhos dela e diz, mulher, sou eu que falo contigo. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. Então, meus irmãos, a mulher mudou totalmente de assunto, pois não queria falar sobre a sua vida íntima, porém revelou o interesse em conversar um pouco mais com o Senhor Jesus, questionou sobre o lugar da adoração no Monte Gerizim, em Siquém, ou no Monte Sião, em Jerusalém. Jesus acompanhou o raciocínio dela, pois havia oportunidade de ensino. A resposta de Jesus revela que a adoração verdadeira ocorre somente em Cristo, no Senhor, verso 21, e que a salvação vem por meio dele, verso 22, e de modo que o modo da adoração exige autenticidade por parte de quem adora. Os samaritanos tinham esperança messiânica, então o pronunciamento aconteceu, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, o Senhor Jesus falando, então, quando o Senhor começou a falar para ela, é interessante que o Hernandes Dias Lopes, no seu livro, ele vai falar sobre essa adoração, sobre o que Jesus desperta no coração daquela mulher, para que ela possa adorar, conhecer mais a palavra do Senhor. Então, quando Hernandes Dias Lopes ele vai fazer o comentário desses versículos, já que ela exclui do momento que ela estava fugindo dos seus pecados, é nesse monte que nós adoramos. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. E Jesus vai dizer,
Importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para ser os adoradores. Não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas é em Deus, em Cristo. Então, Hernando Dias Lopes diz que a verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade. É de todo o coração e também prescrita pela palavra de Deus. Os samaritanos adoravam o que não conheciam, assim qualquer religião que consista em apenas informalidade, sem fundamentação das escrituras, é absolutamente inútil. Ali havia simplesmente uma formalidade de adoração, mas não é uma adoração verdadeira. Então, a verdadeira adoração é um dos temas centrais das Escrituras. Então, nós sabemos que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, Jesus orienta a mulher samaritana que não é ao judaísmo que os samaritanos devem ser convertidos, nem para Jerusalém que deve ser fazer peregrinações, a fim de adorar. Em Jerusalém, Jesus também não encontrou verdadeiros adoradores. Ali eles haviam transformado a casa do pai em uma casa de comércio, não uma casa onde adorava a verdadeira ao Senhor. Então, Jesus diz à mulher samaritana que o que não é adoração, ele vai dizer, não é adoração centrada em lugares sagrados. O que não é adoração? Sem entendimento, versículo 22. E o que não é adoração? Não é adoração descentralizada na pessoa de Jesus Cristo. Então, nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. O culto não serve para agradar as pessoas. A música não serve para entreter os adoradores. A verdadeira música vem do céu e é endereçada aos céus, vem de Deus por causa de sua origem e volta para Deus por causa do seu propósito. Então, Jesus diz à mulher samaritana o que é adoração. O que é adoração? A adoração precisa ser bíblica e a adoração precisa ser sincera, de todo o coração. Esse é o comentário que nós vemos de Hernandes Dias Lopes. E quando ele vai falar para aquela mulher, né? Eu sei, quando ele explica, eu sei que é verdadeira adoração, não é em Gerizim, não é no monte aqui no Samaritano, não é em Jerusalém, não é no templo, porque o Pai busca os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, a mulher, nesse ponto, né, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, verso 26, eu o sou, eu que falo contigo. Então, você vê que ali, depois que Jesus se revela para conversar, a Bíblia diz, quando os discípulos chegarem, estranharam a conversa entre Jesus e uma mulher. É o que está no versículo 27. Porém, não evidenciaram preconceito, ficaram em silêncio. A expressão deixou o seu cântaro, no verso 28, que diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Então, veja, meus queridos irmãos, porém, a expressão deixou o cântaro, sinaliza que ela estava com pressa de voltar à cidade e que o deixou de valorizar as coisas deste mundo para anunciar o Messias. Então, ela mesma também perdeu aquele preconceito, ela mesma perdeu aquele medo, já que ela ia ao horário próprio buscar água, depois que Cristo se revela para ela nesse diálogo, quando ela chega ao ponto de receber essa água viva, Jesus mandou chamar o seu marido, ela disse, eu não tenho marido, já tivesse 5 maridos, o que está com ela não era marido, então ela fala sobre a verdadeira adoração, Jesus explica e depois ela termina dizendo, eu sei, quando o Messias vier chamado Cristo, nos falar tudo isso. Ela foi muito dizendo sobre esse assunto para aquela mulher, sobre quando vier o Cristo, ele fala muito sobre esse assunto, diz, eu sou o Cristo, falo contigo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas.
Quando Cristo vier, o verdadeiro Cristo, o Messias chegar, vai nos revelar toda a verdade. Aí o Senhor Jesus aproveita que ela disse isso e ela se converte a Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus se revela para ela dizendo, eu o sou, eu que falo contigo. Então ela deixou o seu cântaro, foi correndo à cidade para falar do Messias. Ou seja, ela perdeu o medo, ela entrou na cidade, impactou a cidade, e aqueles moradores foram onde estava Jesus. E Jesus ficou com aquele povo durante 2 dias. Então, para mostrar que na nossa narrativa, que nós estamos falando, o objetivo é para mostrar a estratégia de Jesus para alcançar os perdidos, reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas, evangelizar todas as pessoas, independente da condição social delas ou da sua própria raça. É isso que nós vemos nessa narrativa de João, dizendo que o evangelho de Cristo ele é universal, é para ser pregado para todas as nações, para todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós temos que anunciar o evangelho de Jesus. E é interessante quando ela foi para a cidade, falando lá, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este, porventura, o Cristo? E o versículo 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos jogavam dizendo, mestre, come. Então, aqui nós vemos a conversa de Jesus com os seus discípulos. A conversa entre Jesus e a samaritana chegou ao fim. Do versículo 27 a 38, nós vemos uma outra narrativa de Jesus com os seus discípulos. Porém, ele ainda estava com sede e fome. Ali tinha água e comida à sua disposição. Os discípulos trouxeram água e comida, mas Jesus recusou beber e comer naquele momento. Verso 31. Jesus vai dizer, nesse interim, o discípulo jogava dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí ele vai dizer, ele quis ensinar que no reino de Deus existem prioridades. O versículo 32 vai dizer isso. Né? Assim como a mulher entendeu errado o sentido da água viva, os discípulos erraram o sentido da comida, que é a vontade de Deus. Por isso, Jesus explicou o significado deste alimento espiritual, porque eles não estavam entendendo Jesus. Então, quando eles pediram, mestre, come, mestre, diz o texto aqui, discípulos rogavam dizendo, mestre, come, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos, uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Mas não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já se branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desate-se alegre tanto o semeador como o ceifeiro. Por isso, no caso, é verdadeiro ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então o Senhor Jesus aproveitou essa deixa, que a mulher foi lá ser missionária, foi lá na cidade de Samaria, para falar para o povo samaritano que ela encontrou o Messias, que ela encontrou o Cristo, que disse tudo aquilo que ela tinha feito, tinha revelado todo o seu passado, e aqueles homens samaritanos foram ter com Jesus. O Senhor Jesus aproveita esse interim para falar que os campos estão brancos, que nós, como igreja de Jesus, temos que cumprir a missão. Nós fomos chamados para pregar o reino de Deus a todas as nações. Nós fomos chamados para batizar pessoas, fazer discípulos de todas as nações. É isso que Jesus está dizendo. E aqui nós vemos um momento maravilhoso do encontro de Jesus com os outros samaritanos. E naquela sequência do versículo 39 a 42, o apóstolo narra que outros samaritanos ouviram e creram em Cristo.
O diálogo entre a samaritana e Jesus gerou grandes frutos, verso 40 e 41. E aquele povo marginalizado pelos judeus gozava agora da presença do próprio Messias, do próprio Cristo entre eles. A declaração do povo sintetiza a importância desse evento. O versículo 42 vai dizer: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É isso que acontece. E a narrativa final do capítulo 4 vai falar de um oficial, do rei, o encontro com Cristo Jesus, já que ele foi atrás de Jesus, né? O texto vai dizer, passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, verso 43. Porque o mesmo Jesus testemunhou que o profeta não tem honra em sua própria terra. Assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vedes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Então, meus amados, vemos o encontro do oficial do rei com Jesus, já que seu filho estava à beira da morte. Mas ele creu. Ele foi buscando uma cura física, mas quando ele chega na sua casa, ele recebe uma cura espiritual também. Ele pôde contemplar o seu filho que foi curado na hora precisa, na hora que Jesus havia falado. Ele voltou para sua casa, creu que o seu filho já estava curado, e quando ele chegou na sua casa, os seus servos foram ao seu encontro e lhe disseram que o seu filho estava melhor. E que hora que ele ficou melhor? Precisamente a hora que Jesus vai, seu filho está curado. E o que mais interessante nessa narrativa, vemos ali que aquele homem também foi convertido a Jesus Cristo. Com isso, verso 53, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Não simplesmente uma cura física, porque naquele contexto que Jesus estava ali pregando na Galileia, já tinha falado da graça de Deus para os samaritanos, estava na região da Galileia, anunciando a palavra do Senhor, e vemos ali um homem que foi para ter um encontro com Jesus, sabia que Jesus estava naquele lugar, para receber de Cristo a sua palavra. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem do capítulo 4, demonstração. Antes de chegar ao seu destino, o oficial recebeu uma boa notícia, uma notícia fantástica. Aquele homem precisava confirmar no íntimo que o milagre viera de Cristo. Então o veredito foi dado. Tudo se encaixava perfeitamente. Aquele oficial se tornou discípulo de Jesus e persuadiu toda a sua família a crer em Jesus Cristo. Concluindo esse capítulo, número 4, verificamos que nenhum passo de Jesus foi dado de maneira aleatória. Os samaritanos e a família do oficial do rei foram alcançados por Jesus por causa da sua estratégia ao longo do percurso.
que essa viagem tenha revelado ao seu coração quanto a fé em Cristo é importante e como devemos amar e buscar os perdidos. Então, toda essa narrativa, este foi o propósito de João. João, ele escreveu o seu evangelho depois de 40 anos, já que os evangelhos sinóticos estavam sendo escritos. Então, tinha uma narrativa cronológica de Lucas, que escreveu para os gentios. Tinha uma narrativa de Marcos, que escreveu para os romanos. Tinha um evangelho de Mateus, que escreveu para os judeus. Então, 40 anos, esses evangelhos sinóticos estavam circulando na igreja da Ásia Menor, na Judéia, na Galiléia. E agora, João escreve o seu evangelho para mostrar as estratégias, a intencionalidade de Cristo. Era necessário passar por Samaria. Passou por Samaria. E ali encontrou-se com a mulher e ofereceu: mulher, se você conhecesse quem é que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. E o Senhor deu água viva para ela. E daquele diálogo, ela foi até Samaritano, até Samaria, falar para os samaritanos que encontrou o Cristo. Depois disso, o samaritano se converte. Vemos também esse momento da mulher ir para Samaria, Jesus falar para os seus discípulos que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eis que os campos estão brancos para a ceifa. Jesus mostrou para os discípulos que nós podemos perder tempo. Os samaritanos vão de encontro com Jesus, Jesus fica 2 dias com eles, e ele se converte a Cristo, e diz o texto no versículo 42, e dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E logo em seguida, João vai falar de uma cura de um filho de um oficial. Jesus poderia ter ido com ele, como ele foi em outra ocasião, uma filha de um servo também, de um homem também de autoridade, a filha de Jairo, que foi com ele e curou aquela mulher. Mas aqui ele diz: não, vai, eu não preciso ir com você. O seu filho vive. O seu filho vive. Pode voltar para sua casa. E aquele oficial creu na palavra do Senhor. E o mais importante, que quando ele ficou sabendo que foi na hora precisa, que Jesus disse para ele: seu filho vive, aquele homem também se converteu. Ele, toda a sua família. Então, Jesus foi para Galiléia com o único objetivo de anunciar o Rei de Deus e de que pessoas fossem salvas por ele. Então, meus amados, essa é a mensagem, esse é o propósito de João, de fazer essa narrativa do capítulo 4, de quebrar paradigmas. Porque o Evangelho, ele é superior a qualquer problema que você venha a ter na sua vida. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos de Cristo a libertação dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto do Evangelho, capítulo 4 de João, por essa escola, por essa aula online que nós estamos oferecendo, a Igreja Batista Central oferece para os nossos irmãos. Ó Deus, essa exposição do Evangelho de João, e que o Senhor possa estar abençoando cada irmão que tem participado, ouvindo as nossas mensagens, as mensagens realizadas por mim e por nosso irmão Luiz. E abençoe esse tempo, Pai Santo. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, irmã, em nome de Jesus. Amém.